Beatriz Ferretti tá aqui para contar pra gente se é hoje que o mundo vai acabar. Bia, bom dia pra você. A gente tá cada vez mais perto disso, viu, Megali? Ai, esse noticiário não tá ajudando. Mas é verdade, né? A cada dia que se passa, a gente tá mais próximo do fim. Se ainda não acabou. Se não acabou. Mas e aí? Que esteja longe, né? Que não esteja tão longe. perto quanto parece. O que me assusta são as minas terrestres. Para além de tudo, a utilização agora de liberação dos Estados Unidos para que a Ucrânia instale e utilize minas terrestres também, né, Bia? Isso aconteceu também. Bom dia, Carla. Oi, Sheila também. Olha, Bom dia. Os Estados Unidos já tinham permitido que a Ucrânia utilizasse os ATACMS, que são aqueles mísseis balísticos de longo alcance fabricados nos Estados Unidos em ataques diretos contra a Rússia. Esses ataques já aconteceram pela primeira vez. E agora a administração Biden também possibilitou o envio de minas terrestres para que os soldados ucranianos possam utilizar isso para se defender ou para atacar os russos, né? Isso diante de uma mudança tática que houve por parte das tropas russas, que estão agindo mais com soldados e não tanto com tanques de guerra. Mas a notícia mais quente de hoje vem a partir de uma confirmação do exército em Kiev, o exército ucraniano, de que pela primeira vez nesta guerra, a Rússia lançou um míssil balístico intercontinental contra uma cidade ucraniana. Foi na região de Dnipro, que fica na região central do país. Os mísseis balísticos intercontinentais são equipamentos de guerra poderosíssimos que foram lançados pela primeira vez em 1957 pela então União Soviética e foram criados para uma guerra nuclear. Eles têm capacidade nuclear, têm capacidade de transportar ogivas nucleares. Mas, nesse caso, de acordo com o exército da Ucrânia, o míssil foi lançado com 6 ogivas comuns, né? 6 bombas comuns e não nucleares, e até o momento não há confirmação de vítimas nem danos estruturais graves. Mas chama a atenção porque, como é um equipamento com capacidade nuclear e a gente está vivendo desde o início da semana essa ameaça, o Putin atualizando a sua doutrina nuclear, flexibilizando a possibilidade de uso de arma nuclear, e agora vem pela primeira vez esse disparo. Ele chama intercontinental porque... É isso que eu ia dizer. Ele é não capaz... à toa ele é intercontinental, só no nome, né? Ele é capaz de cruzar continentes, então ele pode percorrer uma distância mínima de 5.500 quilômetros até mais de 9.000 quilômetros. Pra vocês terem ideia, 5.000 quilômetros é uma distância aqui do Brasil até Miami, sul dos Estados Unidos, por exemplo. Ou se a gente falar 9.000 quilômetros, daria para cruzar o extremo leste da Rússia com o extremo oeste da Ucrânia, de ponta a ponta os dois países. É sobre isso que a gente está falando. A Rússia é um continente, né? A Rússia é um país gigantesco. Enorme, né? Imagina, você cruzar toda a Rússia e atingir o outro lado da Ucrânia. Ou seja, sendo lançado... Esses mísseis são lançados lá da região da Sibéria, né? De Kursk, né? Não é? Não, é Vladivostok, né? É lá daquela região. Mas de lá, outro lado. Los Angeles é muito perto, por exemplo. Então, são mísseis que poderiam atingir os Estados Unidos, eventualmente, né? Também. E eu fico imaginando, Beatriz, o ministro... Porque isso deve ser captado por radar, né? Tem um míssil vindo em nossa direção e é um míssil intercontinental. Você não sabe o que tem dentro, né? Então, porque se pode ter uma ogiva nuclear, você não sabe o que tem dentro. O que será que tem dentro desse bicho aí? Será que é só pólvora? Então, o que eles falaram é que eram 6 bombas convencionais, né? E chama atenção, a Rússia tem essa capacidade de produção, né? Como eu disse, pela primeira vez esse tipo de míssil foi lançado pela União Soviética, mas a Coreia do Norte também fabrica e vem testando constantemente esses tipos de equipamentos, né? Naquela tensão crescente na região da Ásia entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, a Coreia do Norte vem testando mísseis intercontinentais muito fortemente, assim, em níveis recordes. Então, ainda não se sabe a origem, né, desse míssil que foi lançado contra a Ucrânia, mas também pode ser fruto dessa parceria entre Rússia e Coreia do Norte, que também já culminou ali no envio de soldados norte-coreanos para a região de Kursk, que é a cidade russa que fica na fronteira entre os dois países e que é hoje o principal campo de batalha. Há soldados russos e norte-coreanos em campo, em batalha, lutando contra os soldados ucranianos nessa cidade em que a Ucrânia vem tentando avançar. Distância em linha reta de Vladivostok a Los Angeles, 8.864 quilômetros. Então seria possível você atingir de lá qualquer cidade na costa oeste dos Estados Unidos, Pequim. Não que eles lançariam um míssil a Pequim, mas qualquer cidade da Austrália. Que tenso, né? Quase, né? São 5.000 quilômetros, é isso? No mínimo 5.500 e pode ir até 9.000. Então, chega. Eu, hein?
hein? Medo, né? Só mais uma informação importante. Ontem eu estive aqui com vocês para falar do fechamento de embaixadas, né, em Kiev, dos Estados Unidos, alguns países europeus. As embaixadas abriram, tá? Então já estão funcionando normalmente. O governo de Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de fazer um ataque psicológico, lançando informações falsas de que haveriam ataques contra Kiev, justamente para botar o terror ali nos países do Ocidente. O ataque não aconteceu, né? Eu disse que havia uma informação de que Kiev poderia ter sido atacada ontem, não foi. E aí, com isso, as representações diplomáticas foram reabertas hoje. Olha que pergunta fácil aqui do Luiz. Luiz Banho e Tosa. Como funciona o combustível desses mísseis? Se vira aí, Beatriz. Olha, eu tenho essa informação. Olha, tenho. Essa, eu tenho. Banho e Tosa. Eles podem ser movidos a combustível sólido ou líquido. Movidos a combustível sólido são considerados mais perigosos, porque podem ser movidos e lançados mais rapidamente do que os movidos com combustível líquido. Gente! Aê! Valeu, Luiz. Valeu, Beatriz. Valeu. Havendo novidade, só avisar.